Deus hoje para nós é uma mensagem simples, é uma mensagem profética, uma visão do profeta, uma visão futurista, uma visão de longo alcance, a visão do dia do Senhor. A visão do dia do Senhor que trará consigo juízo. A visão do dia do Senhor que trará consigo separação dos bodes e das ovelhas. A visão do dia do Senhor que será um divisor de águas na história das dispensações. E diante dessa visão, o profeta contempla multidões e multidões. Multidões e multidões. Fico a imaginar o teor, a gravidade, a amplitude, a envergadura dessa expressão, multidões e multidões. Centenas, milhares, milhões de seres humanos, bilhões de seres humanos. A população mundial ultrapassou a marca dos bilhões e a população da Terra só aumenta, e aumenta numa crescente, numa curva exponencial. A população mundial aumenta numa curva de exponencialidade. E quando nós estamos diante do quadro atual da grandeza da população mundial, eu vejo que cada vez mais a Bíblia se coaduna, a Bíblia cada vez mais faz sentido diante da realidade em que nós estamos vivendo. A Bíblia não é um livro ultrapassado, não é um livro anacrônico, não é um livro empoeirado, mas a Bíblia é mais atual do que o jornal de ontem. Entendeu? A Bíblia é atualíssima. Ainda tem alguns que propõem atualização da Bíblia, mas a palavra de Deus, na visão do profeta, é multidões, multidões no vale da decisão. Multidões e multidões que precisam entender, multidões e multidões que estão ante o cumprimento, a culminância do cumprimento de todas as profecias, e que diante do dia do Senhor precisa urgentemente tomar uma decisão. E o Espírito de Deus fala comigo, o Espírito de Deus comunica, o Espírito de Deus nos orienta, o Espírito de Deus nos direciona e me faz refletir sobre a decisão. O que é decisão? Cada um de nós, o tempo todo, estamos tomando decisões. Decisões desde as mais pormenores até as mais relevantes. Decisões pequenas, decisões grandes. Nenhum de nós podemos escapar da decisão. Mas o profeta vê multidões e multidões no vale da decisão. Multidões e multidões que precisam urgentemente tomar uma decisão. Todos que se defrontam diante da realidade de Deus, todos os que se defrontam com o Evangelho,
inexoravelmente terão que tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você não pode se eximir da responsabilidade de tomar uma decisão. Multidões e multidões no vale da decisão. A palavra decisão é a junção de duas palavras. Ela vem do latim, uma combinação, uma palavra latina, decisão. A palavra cisão vem de cortar, amputar, seccionar. Algo que está trilhando num sentido e que de repente é cortado. E a preposição de, que está grudada na palavra cisão, tem o sentido de parar. Ou seja, é a interrupção, é uma interrupção associada com corte. Para que as nossas vidas tomem o rumo que precisa tomar, é necessário que a gente tome decisões. Muitas vezes nós nos recuamos. Muitas vezes nós temos medo de tomar decisões, porque toda decisão ela implica numa perda. Se você tomar uma decisão, você vai escolher algo, mas ao mesmo tempo vai deixar de escolher muitas outras coisas. Você está escolhendo alguma coisa e está deixando de escolher todas as outras alternativas. E a decisão elimina todas as outras em função de uma única. E muitas vezes o inimigo trabalha para que a gente não tome decisões, para que a gente fique no meio termo, para que a gente fique em cima do muro. O profeta Elias intima a nação de Israel, no capítulo 18 e no versículo 21, dizendo: até quando cocheareis entre dois caminhos? Até quando vocês cochearão entre dois caminhos? Até quando vocês ficarão oscilando lá e cá? Decidi hoje, se Baal é Deus, serviu. Se Jeová é Deus, serviu. O Evangelho nos impõe a necessidade peremptória de tomarmos uma decisão. Louvado seja Deus. Nós vivemos hoje, se você parar para analisar, antigamente as coisas eram mais fáceis. Por exemplo, quando começou os automóveis, Ford só tinha uma cor, que era o preto. O carro era preto. Depois que foram fazendo o azul, amarelo, branco, vermelho, cinza, tal. Mas no começo era só um. Então o camarada ia comprar um carro, ele não tinha que ter o trabalho de escolher. Ele não tinha que ter o trabalho de decidir. Já estava decidido. Era aquela. Hoje não. Hoje tem tudo. Em tudo quanto é coisa que você vai fazer, existe um leque de opções. Existe uma gama de opções. E essa multiplicidade de opções, ela gera em nós o receio. Nós ficamos receosos de tomar opção. Hoje você pode fazer o que você quiser. Não é assim?
Até no meio evangélico, você lembra como que era há anos atrás? Igrejas, tinha Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Igreja Batista, Católica, Presbiteriano, assim, era uma coisa assim, dava para contar na palma de uma mão. Hoje, tem de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é gosto, e a pessoa fica perdida. Tem gente que está perdido, pula de uma, vai para outra, uma não está boa, e fica nesse vai e vem, nesse pula-pula, e ao mesmo tempo que ela vai fazendo essas experiências, ela vai ficando cada vez mais vazia, porque ela não tem a capacidade de tomar uma decisão. A Bíblia diz assim, determinando tu sobre algum negócio, está lá em Jó, salvo engano no capítulo 28, determinando tu sobre algum negócio, ser-te-á firme, e a luz de Deus brilhará sobre ti. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Provérbios, em Eclesiastes 11, dizendo assim, onde você colocar a tua mão, você permaneça. Para onde você estender a tua mão, você permaneça. Porque senão você vai ficar sempre para lá e para cá, e ao invés de você decidir, ao invés de você tomar as decisões necessárias para a tua vida, vai ser a tua vida que vai ficar ao sabor das decisões de outras pessoas, ao sabor da decisão das circunstâncias. E depois você vai reclamar, mas na hora que você teve a opção de tomar decisão, você se eximiu. Agora, toda decisão implica numa responsabilidade. Você precisa ser responsável pela tua decisão. E por que muitas pessoas não querem tomar decisão? Não quer tomar decisão porque tem medo de errar. Não quer tomar decisão porque tem risco, o risco de dar errado. O risco de dar errado, tem o risco em tudo tem o risco de dar errado, irmão, não tem o risco de dar errado. E por que precisa ter decisão? Você precisa tomar a decisão porque aí dá medo de tomar a decisão porque tenho medo de dar errado. Porque existe um risco. E se existe um risco, também existe uma incerteza. Ou seja, existe uma variável desconhecida. Uma variável. Para onde é que essa decisão vai me levar? Para onde é que essa decisão vai me conduzir? Para onde essa decisão vai ir nas suas consequências? Perceba que na vida, outro detalhe importantíssimo, muitas coisas acerca de nós, muitas coisas acerca de cada um de nós aqui, nós não temos como decidir. Por exemplo, você não tem como decidir sobre a tua genética. Você nasceu com a genética. Você nasceu com um código genético. Você não escolheu. Você não escolheu. A genética, por exemplo, chega a uma certa idade, para quem tem uma genética, ele fica mais gordo, o cabelo cai. Tem certas enfermidades que é um padrão genético que a gente herda. Você escolheu isso? Não escolheu. Foi você que escolheu herdar da sua herança biológica, que traz aí certas consequências genéticas. Você tem aí a genética, a pessoa tem propensão para ter diabetes, para ter hipertensão. Primeira pergunta que o médico faz para você quando se apresenta esses sintomas: existe casos na família? Ah, existe. Então você já é entabulado dentro de um padrão que você não teve escolha. Por exemplo, você escolheu o teu nome. A gente podia ter o direito de escolher o nosso nome, pelo menos, não é? Depois que você fica grande, como é que você vai querer chamar? Tem certas religiões que a pessoa muda de nome.
Tem certas pessoas que pleiteiam na justiça para mudar de nome, mas em geral, as pessoas aceitam o nome que é dado a ela, por alguém que ela, sei lá, a pessoa deu o nome, olhou para você e falou, você tem cara de Marcos. Minha mãe disse que ficou entre vários nomes. Minha mãe conta a história, que ela pegou o papelzinho e colocou. Um deles era Rogério, o outro era Regis. Olha só, ainda bem que o papelzinho saiu certo, né? Aí eu lembro quando a minha irmã, a Viviane, eu tenho uma irmã que chama Viviane, a minha mãe colocou lá, e eu era garoto, ela colocou Letícia, colocou Lília e colocou Viviane. Dobrou os papelzinhos e jogou, e saiu ali o Viviane. E ela falou, então agora vai ser Viviane. E por que ela não decidiu por Viviane? Porque ela não quis escolher de maneira direta. Ela quis que alguma outra instância decidisse por ela. Então ela jogou ela falou, dentro dessas possibilidades, qualquer uma que sair me atende. Mas é uma decisão, e minha irmã Viviane ficou à mercê dessa sorte que foi lançada. Eu também, meu nome saiu à mercê da sorte, porque minha mãe não quis decidir de maneira direta. Você escolheu o teu nome? Não escolheu. Você escolheu a cidade que você ia nascer? Não escolheu. Você escolheu a família em que você ia conviver e viver e ia te educar? Não escolheu. Você não escolheu que seu pai seria o seu pai, que sua mãe seria a sua mãe. Você não escolheu nada disso. Você nasceu numa família, você nasceu numa casa, você nasceu numa cidade, você nasceu num lugar, e nesse nascimento você não teve escolha. E em muitas coisas na vida você não tem escolha. Muitas coisas nós não temos escolhas. Existem pessoas que estão acima de nós, em alguns lugares por aí, no mundo aí, que estão tomando decisões, e essas decisões vão se desdobrar e vão chegar até nós. Entendeu? De repente alguém toma uma decisão. Eu lembro de uma decisão que o Fernando Collor de Mello tomou junto com a ministra. Eu era garoto. Ele tinha uma ministra chamada Zélia Cardoso de Mello, ministra da Economia, ministra da Fazenda na época que chamava. E eles tomaram a decisão de confiscar o dinheiro que o pessoal tinha no banco. Foram lá e tomaram na mão grande o dinheiro e prendeu o dinheiro de todo mundo. Uma decisão feita lá em cima, e a decisão colocou em polvorosa o povo, e eu era garoto. E acontece que, olha só, o meu pai era aposentado nessa época, e a decisão não alcançava os aposentados, não sei porquê, não sei que tinha lá uma regra lá, não alcançava certos tipos de pessoa, mas na época eu ouvia falar que muita gente se matou por causa dessa decisão, que o outro tomou, que colocou ele em desespero, porque estava com todo o dinheiro ali no banco, a ponto de fechar um negócio no outro dia, de repente veio o pacote econômico e pá, uma decisão. Isso ficou na minha mente, eu era garoto, eu ouvia falar dessas coisas, eu ficava só ouvindo eu lembro que meu pai conversava com meu tio, e essas coisas e tal, aquela coisa, e eu ficava pensando, uma decisão que impactou. Ou seja, existem muitas coisas que estão sendo decididas que vai influenciar a nossa vida. Agora, preste atenção, multidões e multidões no vale da decisão. Ou seja, tem muita coisa que a decisão não é tua. E tem muita coisa que a decisão é tua. Principalmente quando a decisão se refere à tua vida com Deus. Tem muita coisa que você não decide, tem muita coisa que não é culpa tua, tem muita coisa que é consequência que chega em você. Mas tem uma coisa, em relação à tua vida com Deus, a decisão é tua. E a decisão que você tomar em relação às coisas de Deus, independente das outras decisões que você não teve interferência, que não recaiu para você, ela vai definir a tua vida, muito mais do que as outras decisões. Porque quando Daniel chegou na Babilônia, juntamente com os outros garotos, Daniel chegou mocinho lá, adolescente.
Estima-se que Daniel chegou com no máximo 15 anos de idade. Provavelmente as decisões que levaram a nação dele à ruína, as decisões que levaram a nação dele ao cataclisma político, espiritual, que fez com que toda a nação fosse deportada, não foi culpa dele, ele não decidiu aquilo. Os pecados, ele estava vivendo consequências das decisões que os outros tomaram lá na nação de Judá, e que levou a nação de Judá à decadência espiritual, e por conseguinte o juízo de Deus chegou, e eles foram deportados no ano 605 para a Babilônia. E quando ele chegou mocinho na Babilônia, logo ele foi escolhido para fazer parte da corte real, para comer na mesa do rei. E outra decisão que não é dele. Mas quando ele foi escolhido para fazer parte da corte real e participar dos manjares do rei, a Bíblia nos diz que ele assentou, que ele decidiu no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Ou seja, ele tomou uma decisão em relação à aliança dele com Deus. Agora eu pergunto para você, ele tem culpa de estar na Babilônia? Diretamente não. Estar na Babilônia não foi responsabilidade nem decisão dele. Quem tomou decisão errada foi os pais dele, foram os governantes da nação antiga, mas não foi dele. Mas toda vez que você toma uma decisão diante de Deus, em relação às coisas de Deus, essa decisão vai repercutir de tal forma que tudo que não é culpa tua e que você sofre por não ser culpa tua, olha que coisa maravilhosa. Porque ele tomou a decisão, a Bíblia diz que ele tomou a decisão no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei. E quando ele chegou e conversou lá com o assessor do rei, com o governante ali que fazia ali o intermeio, quando ele conversou com o governante, ele falou, não, eu não vou participar do manjar, eu vou me preservar para o Senhor porque eu tenho uma fé em Deus. A partir daquela decisão que ele toma com Deus, a vida dele e do povo dele começa a tomar um novo rumo. Então a decisão que você tem que tomar não é decisão, irmãos, porque tem muita coisa que você não tomou decisão e tem muita decisão que você tem que tomar. Mas eu quero falar das decisões que você toma em relação à tua aliança, à tua vida espiritual, à tua vida com Deus. E essa decisão que você toma diante de Deus, por exemplo, decisão que mudou a minha vida, que mudou os meus destinos, foi quando eu ergui a minha mão com 14 anos para aceitar Jesus como meu Salvador. Tomei a decisão diante de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. Eu nem sabia direito. Eu era muito garoto. Eu não sabia que aquilo ia desencadear todo um processo que ia me colocar aqui hoje falando de decisão com vocês. Eu não sabia que aquilo ia mudar a minha vida. E que também talvez vai mudar a vida de vocês. Porque hoje eu estou aqui falando para vocês. Hoje eu estou aqui ministrando para vocês. Hoje eu estou aqui pregando para vocês. Hoje eu estou aqui abençoando vocês. Hoje eu estou aqui influenciando vocês. Não com base no que eu penso, mas no que a Bíblia diz. Multidões e multidões no vale da decisão. O dia do Senhor chega e você precisa tomar uma decisão. Agora o que você não pode fazer é o seguinte. É você não tomar decisão e deixar a vida espiritual à lavonter. Não tomar a decisão que você precisa tomar em relação à tua vida espiritual, em relação ao teu compromisso com Deus, em relação à tua aliança com Deus, porque isso é o que vem em primeiro lugar. Todas as outras coisas vão ser medidas a partir dessa decisão. Todas as outras coisas vão ser o reflexo dessa decisão. Quando eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo na minha adolescência, comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, passou alguns meses e Jesus me batizou com o Espírito Santo, comecei a falar em outras línguas. Naqueles mesmos instantes, Deus falou no meu coração, colocou uma pétrea convicção na minha alma. Uma
convicção pétrea, uma convicção assim, genuína do meu ministério, da minha chamada pastoral. Nasceu lá naquela época. Eu não sei como, eu não sei quando. Em 2017, eu tomei uma outra decisão. Só que essa decisão é interessante, porque tem decisão, eu sempre falo assim, toma cuidado com suas decisões. Porque tem pessoas que tomam decisão no calor das emoções. E quem toma decisão no calor das emoções, não é ele que tomou decisão, são as emoções que disse para ele o que ele devia fazer. E eu estou dizendo outra coisa. Nunca tome decisões no calor das emoções. Nunca compre nada no embalo de comprar, na compulsão para comprar alguma coisa. Pense melhor. Dá uma pensada. Às vezes eu vou tomar uma decisão, eu vou falar algo para alguém. Não, se eu encontrar o fulano, eu vou chegar. Eu estou assim com o sangue fervendo, eu estou uma binga de... Eu falo, não, eu vou... Se vir, a coisa vai pegar. Aí eu estou lá fervendo. Aí eu faço assim, aí eu já aprendi a lidar com o bicho quando... porque todos nós é meio bicho. A gente tem... Você fica assim daquele jeito. Eu falo assim, vou fazer o seguinte, Senhor, se eu tiver mesmo que falar alguma coisa pro fulano, porque aí aquela hora passa, e aí, na hora dá aquele nervoso, e depois a coisa passa. Aí depois que a coisa passa, aí eu vejo como é que é mesmo. É para falar? Não, aí não é. Não, é para falar. Mas aí já não no calor das emoções. Aí já medido pela coerência e pela decisão de fazer o que é certo. Entendeu? Agora, se você vai no embalo das tuas emoções, no embalo do momento, porque todo mundo está fazendo, muitas pessoas vão no embalo da maioria. Muitas pessoas vão porque todo mundo está fazendo. Meu pai está fazendo, porque virou moda. Você não tem que ir por moda. Se eu estava andando com o Joel, conversando com ele. Eu falo assim, porque a gente fica falando assim, eu sou conservador. Falei isso também, esse dia eu estava conversando com o maestro Josué, eu falei assim, eu sou conservador. Eu gosto do conservadorismo. Eu estou falando isso ministerialmente dizendo, eu sou conservador. Eu amo a Assembleia de Deus. Eu amo a minha igreja. E nessa de dizer que eu amo a minha igreja, eu estava dizendo que quando eu comecei a estudar sobre a história da Assembleia de Deus de maneira detalhada, que vai fazer uns 5 anos que eu comecei a estudar a história da Assembleia de Deus, a história do Daniel Berg, do Gunnar Vingre, dos pioneiros da Assembleia de Deus, os 100 anos de história da igreja, que eu comecei a me inteirar desse assunto, eu comecei a ficar cada vez mais admirado de ver a grandeza, a boniteza dessa igreja, da nossa igreja, do trabalho que a gente tem, a história que a gente tem. E nós não podemos, em nome de uma moda, em nome de um momento, em nome de uma circunstância momentânea, jogar na lata do lixo a história que a gente tem. Por isso que eu sou conservador. E não é porque eu sou conservador que eu sou contra atualizar com inteligência as coisas. Claro, tem que atualizar. Olha só, nós estamos aqui falando diante de uma câmera. O culto está sendo transmitido. Nós temos aqui, transmissão via internet. Agora, a gente tem que harmonizar a história e aproveitar o melhor da modernidade. E quando eu conversava com o pastor Joel, eu falava assim, porque tem muita gente falando, agora a onda é pintar a igreja de preto. Irmão, se Deus deu alguma direção para algum ministério que deve pintar a igreja de preto, eu respeito a direção que Deus deu para alguém. Agora, porque o outro pintou, agora eu tenho que pintar porque agora é moda, isso é coisa de gente idiota. Isso é coisa de quem não tem direção de Deus. Isso é coisa de quem não tem segurança naquilo, na vocação que Deus deu, no ministério que Deus deu. Agora, porque o outro está fazendo, tem que fazer também? Porque agora a onda é essa, eu tenho que me adequar a uma moda? Não, irmão, eu confio na chamada que Deus nos deu. Eu confio na vocação que Deus nos deu. Eu confio na decisão que foi tomada lá atrás. Quando eu levantei minha mão lá atrás. Eu não vou jogar fora tudo que eu aprendi.
Irmãos, eu aprendi o ministério aos pés dos mestres da igreja, dos pastores, da geração de pastores que foram criados, que foram erguidos na Assembleia de Deus. E eu aprendi assim, a minha chamada foi forjada nesse ambiente, a nossa chamada foi forjada nesse contexto. Agora, eu não estou aqui para falar que o outro fez, está errado. Não importa o que o outro fez, o que importa é o que nós somos diante de Deus. Agora eu vou virar um vira-casaca aqui para vocês. Por causa de onda, por causa de modinha, por causa de internet, por causa de boniteza. Multidões e multidões no vale da decisão. Entendeu? Decidiu não se contaminar. Ele decidiu não fazer o que a maioria faz. Ele decidiu não seguir a onda. Olhando pela ótica humana das conveniências, das circunstâncias momentâneas, aquela decisão de Daniel é a decisão mais burra que se podia tomar. Eu estou rasgando português aqui para você. É porque eu sou capiá mesmo, irmão. Eu sou do interiorzão, não tem jeito. Entendeu? É isso aí mesmo. É a decisão mais burra que você for ver para tomar. Por quê? Porque a oportunidade de ouro brilhou diante dele. Agora ele está diante do rei. E agora ele vai pegar aquela oportunidade e vai vir com frescura de religião, dizendo, não, eu tenho um compromisso com Deus. Não. Deus, esse Deus de vocês aí que você diz que crê, não protegeu a nação de vocês dos nossos deuses da Babilônia. Os nossos deuses esmagou vocês, trouxe vocês escravos por causa desses deuses que nós temos aqui. Agora você está trocando esses deuses que são poderosos. E nós trouxemos você aqui para colocar diante desses deuses e comer os manjares dele, que são os que destruiu a tua nação. E que não livrou vocês o Deus de vocês não livrou vocês desses deuses que estão aqui nesses altares. E os manjares desses deuses é a tua oportunidade agora de vir para o nosso lado. Ele falou, não, eu vou ser fiel ao meu Deus. E o livro de Daniel, com todos os seus capítulos e com tudo que ele recebeu, o maior profeta de todos os tempos. Irmão, não tem profeta igual Daniel. Se dentro do âmbito, dentro de uma conotação voltada para a política, o Salomão foi o homem mais sábio, dentro do contexto espiritual, não tem mais sábio que Daniel. E tudo aquilo foi consequência do quê? De uma decisão que o garoto tomou com 14 anos de idade, de não comer daquela comida que era oferecida por aqueles deuses. Aqueles deuses que, em tese, esmagou o Deus dele. Irmãos, mesmo quando você está perdendo, confia no que Deus está fazendo na tua vida, porque você vai ganhar. Porque a vitória é de Deus na tua vida, querido. Decisões, precisamos tomar decisão, precisamos ficar firme na decisão que você tomou. Irmão, pelo amor de Deus, você não é piolho para ir pela cabeça dos outros, me desculpe. Para ser influenciado pelos outros, você tem uma consciência dentro do teu coração de Deus. Você tomou uma decisão, você não tomou uma decisão, um compromisso para você é o quê? Quando nós descemos as águas do batismo, nós fizemos uma confissão pública de fé, nós tomamos uma decisão. Isso não pode ficar jogado ao léu, isso não pode ser tratado de qualquer jeito, isso não pode, os compromissos que a gente faz não pode ser rasos, fracos. Tem que ser compromissos viscerais lá de dentro, tem que tomar decisão. Claro que quando você toma uma decisão, você perde alguma coisa. Se você decidir seguir a Jesus, você vai perder amigos. Muita gente que diz que gosta de você vai dizer, eu não gosto mais de você porque agora você ficou sem graça, agora você é crente. Eu gostava de você quando você bebia, quando você usava droga, quando você fumava, quando você cheirava cocaína. Aí eu gostava de você, quando a gente derretia uma caixa de cerveja junto. Agora eu não gosto mais. Aí vai se distanciar de você. Mas em compensação você vai ganhar outros amigos e mais verdadeiros do que esses amigos de ocasião e conveniência. Decisões. Decisões. As decisões te custam preço, irmão, porque é um corte que você faz.
Você toma a decisão de se preservar, de não se misturar. Você toma a decisão baseado no que Deus te deu, multidões e multidões. Meu Deus, o dia do Senhor está chegando e tem uma multidão de gente que ainda não tomou decisão, que ainda não optou. O Pilatos entrou para a história como alguém que decidiu não decidir. Entrou para a história como alguém que procurou ficar isento. E ele diz assim: que farei de Cristo, de Jesus chamado Cristo? Que farei eu de Jesus chamado Cristo? Foi o que ele perguntou para os seus assessores, para os circunstantes. Que farei eu de Jesus chamado Cristo? Mesmo reconhecendo a inocência de Jesus, mesmo sabedor da pureza de Jesus, mesmo sabendo da inculpabilidade de Jesus, mesmo sabendo que Jesus não era culpado daquilo que ele era acusado, mesmo sabendo que tudo aquilo que Jesus estava passando, na verdade era uma trama forjada por pessoas que morriam de inveja de Jesus. Ele viu que era uma cambada de invejoso que queria ver a desgraça de Jesus e pendurar ele na cruz, porque a única solução que eles encontraram era matar Jesus. E Pilatos tinha o poder para tomar uma decisão, porque ele pergunta: que farei eu de Jesus chamado Cristo? O que você faz de Jesus chamado Cristo? Se eu tivesse lá, eu falava para ele: caia nos pés dele, se joga nas mãos dele, clame por misericórdia, aceite-o como teu rei, creia nele. O que farei eu de Jesus? O que nós andamos fazendo por aí? Irmãos, Jesus requer de nós uma decisão. Uma decisão que define os rumos da tua vida, uma decisão que define os rumos da tua história. Multidões e multidões, o dia do Senhor está iminente, e multidões ainda estão brincando de ser crente. Multidões e multidões ainda estão no vale da decisão. Não sei se vou, não sei se aceito, não sei se consagro, não sei se fico firme, eu não sei se eu aceito essa proposta. Porque sempre aparece uma proposta, do inimigo para nós. Sempre aparece, a pessoa está multidões e multidões no vale da decisão. E aí, no vale da decisão, por que não toma logo a decisão? Saia do vale da decisão, decida logo. Decida logo a tua vida. Desse jeito, você já não tomou muitas decisões, como eu disse, que tem muita coisa que você não tem decisão para tomar. Mas a tua vida com Deus você tem. E toda decisão que você tomar em relação à tua vida com Deus, ela vai remir o que você não teve como decidir. Eu não tenho como decidir as heranças hereditárias que eu carrego no meu corpo. Eu não tive como decidir. Eu não tive como decidir o meu DNA. Eu não tive como decidir o meu temperamento. Eu sou assim. Eu nasci assim, com essa configuração. Eu não tive. É assim, a gente não tem como decidir isso. Você vem, pronto, está aqui. O pacote está aí. Só que quando você toma a decisão diante de Deus, tudo o que é tempo, tudo que foi decidido no tempo, olha que coisa linda. Tudo que foi decidido no tempo e no espaço, e que você não teve interferência, vai ser agora medido pela eternidade. Porque as decisões que nós tomamos em relação a Deus têm a ver com a eternidade. E a partir do momento em que você toma a decisão diante de Deus, é a eternidade que vai passar a reger o que foi decidido no tempo e no espaço em relação à tua vida.
É por isso que quando você, por exemplo, a pessoa fala, pastor, é possível alguém carregar uma maldição do seu antepassado? É possível, porque a Bíblia diz. Mas eu acredito também que todo aquele que se converte a Jesus e passa pelo Calvário de Cristo, tudo aquilo que, toda consequência de pecado, se existe alguma influência demoníaca que pelo jeito existe, ela é quebrada no Calvário. E dali para frente, você está salvo pela eternidade e a tua decisão te salvou. E isso faz a diferença na tua vida. Porque senão você vai fazer parte dessa multidões e multidões no vale da decisão. E o dia do Senhor chegando. O dia do Senhor encostando. E a multidão lá de alegre. E a multidão lá achando que está tudo beleza. A multidão lá acomodada. E às vezes, uma vez eu vi o pastor Rodolfo Bilter Miller. Quem conhece o pastor Rodolfo Bilter Miller aqui? Você conhece o pastor Rodolfo Bilter Miller? Você conheceu? De Cruzada? Ele falou assim, o último lugar que a pessoa vai decidir aceitar Jesus vai ser no inferno. Aí ele usa o texto de Lázaro. Porque Lázaro, quando se deparou com a realidade do inferno, ele falou, agora eu sei que tudo que dizia lá era verdade. Aqueles crentes, aquela Bíblia, é verdade. Aí ele fala assim, olha, a gente precisa avisar o povo lá fora que eles precisam mudar de vida, eles precisam decidir. Entendeu? Precisa decidir. Então, irmão, por que você está vivendo esse marasmo espiritual? Por que você está vivendo essa duplicidade espiritual? Por que você está vivendo esse teatro religioso? Por que você está vivendo no vale da decisão? Você precisa decidir o que você quer para a tua vida. Você precisa decidir, pelo amor de Deus. Onde é que você vai parar desse jeito? Sua vida está estagnada. Quando você não decide, o outro decide. Se você não decide, o outro decide. Fala, Senhor, eu estou aqui para tomar uma decisão diante do Senhor. Senhor, eu não quero continuar assim. Porque decisão é parar e cortar. Para e corta. Para e corta. O que está seguindo um caminho. Para e corta. É decisão. É cindir. É romper. Definitivamente. Para recomeçar uma nova etapa, um novo ciclo. Amém?